divina. Aleluia. O Senhor nos enviou. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade da justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Luís Gonzaga, religioso da Companhia de Jesus, que bem jovem mesmo, com 23 anos, deixou esse mundo, foi atingido por uma doença. Mas São Luís Gonzaga fez tudo para a maior glória de Deus no pouco período em que viveu nesse mundo físico. Seu diretor espiritual foi Roberto Bellarmino, que foi o primeiro bispo, o primeiro cardeal da Companhia de Jesus e que fundou a filosofia da ciência no estudo dos paradigmas do tempo. Uma filosofia muito bonita, a filosofia da ciência. E Roberto Bellarmino, que foi diretor espiritual de São Luís Gonzaga, foi o primeiro estudioso da filosofia da ciência. Que a exemplo de São Luís Gonzaga, façamos tudo para a maior glória de Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não julgueis para não ser julgado. Nós, nesse mundo físico, temos que ser prudentes. Ser muito prudentes e não julgar ninguém. Ninguém dos seres humanos nesse mundo físico. Somente Cristo Senhor, o Mestre interior, o Senhor dos Senhores, é quem julga. Mas nós, seres humanos, não podemos julgar ninguém mesmo. Seja um analfabeto na roça, um morador de rua, uma pessoa que vive na imprudência, seja um diplomata, seja um representante da nação, não podemos julgar ninguém. Somente Cristo Senhor é quem julga. Temos que olhar no nosso olho, tirar primeiro a trave do nosso olho e depois para ver como o irmão está. Assim Jesus inicia: não julgueis e não sereis julgados. Que a pedagogia fundamental do Evangelho é para não julgar ninguém. E do mesmo modo com que julga o próximo, é julgado. Do mesmo modo que nós falamos do próximo, do nosso irmão, nós seremos falados também. Por isso, na realidade que transparece em nosso cotidiano, geograficamente falando na sociedade, temos que analisar
e não julgar ninguém, não falar da vida de ninguém. Não falar da vida de ninguém, porque o que vemos na sociedade é ficar falando da vida do próximo atrás dos morros. Não podemos fazer isso jamais. Não julgueis e não sereis julgado, que com a mesma medida com que mede, também receberá a medida. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no olho do teu? Jesus argumenta fazendo uma interrogação, para primeiramente nós olhar como está o nosso olho, como está o nosso interior, como nós estamos vivendo, preocupar com a gente e não se preocupar com o próximo, no sentido assim de julgar, de olhar a trave do olho, preocupar-as para viver o Evangelho, mas não olhar a trave no olho. Temos que chamar a conversão e primeiramente olhar como nós estamos vivendo, como eu estou vivendo, se estou sendo prudente, se estou semeando justiça, paz e amor. Assim, se estou sendo prudente, se estou semeando justiça, paz e amor, fazendo tudo o que Cristo está nos dizendo, pode-se ensinar as outras pessoas a ser prudentes, a semear justiça, paz e amor. E temos que perguntar, será que nós estamos sendo prudentes? Será que estamos fazendo tudo o que Cristo está nos dizendo? E Jesus faz o argumento das suas interrogações, falando da trave no olho. Olhar primeiramente, preocupar primeiramente com a gente, olhar se estamos sendo prudentes, se estamos vivendo a ética da lógica do amor de Deus. E ele conclui falando, hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho, e assim verás para tirar a palha no olho do teu irmão. É primeiramente preocupar com a gente mesmo, que todos os entes humanos sejam prudentes e olhe como está vivendo e olhe se não tem uma trave no olho. O que é a trave no olho? A trave no olho é ter os erros, ter a imprudência, viver na imprudência, cometer delitos e não reconhecer o erro. E falar da vida do próximo. Isso é gravíssimo. Jesus está nos orientando. Primeiramente, tirar a trave do nosso olho, ver a trave que está no nosso olho. Não julgar ninguém. Não julgueis e não sereis julgado. Que julga é somente Cristo Senhor. Que todos observem, que todos sejam prudentes, que todos façam tudo o que Cristo está nos dizendo, se purifique, faça penitência, tire a trave no olho e esteja na luz, e viva na luz que é Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos sejam prudentes e façam penitência e se purifiquem. Ó Mãe do belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, faça a alma de todos os entes humanos bela aos olhos de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piesíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.